Imagine-se em um mundo onde as leis da realidade são distorcidas e as fronteiras entre o consciente e o inconsciente se desfazem. À medida em que você explora, pessoas conhecidas aparecem em seu subconsciente. Apesar de reconhecê-las e ouvir suas vozes, há algo estranho, pois seus rostos parecem distantes. De repente, o cenário muda totalmente e os eventos passados são esquecidos de uma hora para outra. Você percebe que não está mais controlando seus movimentos. Seus passos te levam por corredores estreitos que parecem se alongar infinitamente à medida em que você avança. Cada porta que você abre revela um novo cenário perturbador. Uma floresta onde árvores distorcidas parecem surreais. Uma cidade deserta com ruas labirínticas que o levam a becos sem saída. Uma praia onde o azul é mais forte que o normal e as coisas repentinamente se acalmam. Há um local completamente deturbado. Agora, as pessoas em que você encontra são sombras indistintas, com olhares vazios que parecem penetrar sua alma. Elas se movem de maneira estranha e desarticulada, como se fossem marionetes controladas por cordas invisíveis. À medida em que você tenta fugir desta realidade distorcida, seus passos ficam mais lentos e pesados, como se uma força invisível o puxasse para o âmago desse pesadelo. As leis da física parecem não se aplicar aqui. Objetos flutuam no ar sem razão aparente. O tempo flui de maneira imprevisível e as cores dançam em padrões inquietantes. A sensação de estar sendo observado por olhos invisíveis aumenta a cada momento, enchendo você com uma sensação avassaladora de paranoia. À medida em que o sonho continua, você percebe que suas próprias memórias e medos mais profundos estão sendo arrancados de você e ganhando vida nesse mundo surreal. Figuras distorcidas, criaturas abomináveis e versões distorcidas de pessoas queridas assombram seus passos, sussurrando seus medos mais profundos nos seus ouvidos. Há algo atrás de você. Finalmente, com um grito abafado, você acorda, coberto de suor e ofegante. Isto que eu acabei de descrever foi um sonho. Ou melhor ainda, um pesadelo. É algo que até hoje me intriga. Como a nossa mente consegue emular algo que parece tão real e irreal ao mesmo tempo? Os sonhos são muitas vezes percebidos como estranhos devido à maneira como o cérebro os cria e processa durante o estágio do sono conhecido como REM, ou movimento rápido do olho. Existem várias teorias que tentam explicar por que os sonhos tendem a ser tão surreais e desconexos. Uma delas sugere que os sonhos são resultado do cérebro processando informações, emoções e experiências do dia. Durante o sono REM, o cérebro tenta organizar e consolidar memórias, emoções e informações recentes. Isso pode levar a combinações incomuns de eventos, lugares e pessoas, o que resulta na sensação de estranheza nos sonhos. Apesar de bem convincente, esta ideia foi descartada por muitos estudiosos, pois, às vezes, sonhamos com coisas do passado, ou até mesmo que somos crianças, com amigos antigos, ou até mesmo com experiências as quais nunca vivenciamos. Outra explicação é a atividade neural aleatória. Durante o sono REM, ocorre uma atividade neural intensa, especialmente no córtex cerebral, que está associada ao pensamento consciente. Acredita-se que essa atividade neural aleatória possa estimular diferentes partes do cérebro, criando conexões incomuns em experiências que não fariam sentido em um contexto consciente. Enquanto estamos acordados, nosso pensamento consciente é guiado por regras lógicas, contexto e realidade. No entanto, durante os sonhos, esta restrição é reduzida
vida, permitindo que elementos estranhos e ilógicos se manifestem sem que questionemos a sua veracidade. Isso pode levar a narrativas e cenários bem bizarros. Os sonhos também podem ser influenciados por nossas emoções e preocupações subconscientes. Nossos medos, desejos e ansiedades podem se manifestar de maneiras simbólicas e complexas, criando cenários estranhos à medida que o nosso cérebro tenta lidar com essas emoções de maneira não linear. A ausência de um julgamento consciente nos sonhos podem permitir que nossa criatividade e imaginação fluam livremente. Isso pode resultar em narrativas não lineares, como eu havia falado, mudanças abruptas de cenário e combinações inesperadas de elementos. Algumas teorias sugerem que os sonhos podem se conectar a memórias distantes ou experiências esquecidas. Isso pode levar a uma mistura de fragmentos de memória, criando essas narrativas estranhas. Bizarramente, ao acordarmos, uma lavagem cerebral acontece em nossa mente e logo esquecemos do mundo das maravilhas que presenciamos sonhando. Durante esta fase, a parte do cérebro responsável pelo armazenamento de memórias de longo prazo, chamada hipocampo, não está tão ativa como durante a vigília ou durante as fases do sono. Isso pode dificultar a transferência eficiente das informações para a memória a longo prazo, tornando mais provável que os sonhos sejam esquecidos rapidamente após acordar. Mas e se pudéssemos lembrar desses mundos estranhos? Como eles seriam? Uma estética muito peculiar surgiu na internet: os famosos Dreamcores. Dreamcore é uma estética surrealista que utiliza motivos comumente associados a sonhos, devaneios ou pesadelos, retratados através de mídias como imagens, vídeos e ocasionalmente músicas. Os visuais das imagens são normalmente em tons mais claros e em cores pastéis, ou mais brilhantes e vívidos. Essas imagens base são então sobrepostas com diferentes elementos, sendo os principais textos e caracteres. Dreamcore tende a incluir personagens com características surreais. Esses personagens ajudam a contar uma história ou a criar um cenário em que pode ver em um sonho. Mas o que você sente quando vê essas imagens? Não te soa nostálgico, como se em algum momento você já tivesse passado por ali e vivenciado aquela experiência? Para alguns sim, e para outros não. Eles até mesmo dizem que a realidade, por ser muito normal, acaba ficando chata. Eu discordo, pois vemos coisas esplêndidas no mundo real o tempo todo. O porém é que já estamos acostumados a ver essas coisas, e por isso as ignoramos. Mas uma coisa temos que concordar: os sonhos são muito bizarros.